Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da Trisul, referente aos resultados do segundo trimestre de 2025. Estamos aqui hoje com o senhor Fernando Salomão, diretor vice-presidente financeiro de Relações com Investidores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da Trisul, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Trisul e podem levar a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais condições futuras. Para abrir a teleconferência de resultados, passo a palavra para o senhor Fernando Salomão, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Fernando, o senhor pode prosseguir. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa teleconferência de resultados referente ao segundo trimestre de 2025. Agora, iniciando a apresentação pelo slide 2, destacamos o desempenho das vendas brutas no segundo trimestre de 2025. As vendas brutas percentual Trisul totalizaram 318,3 milhões de reais, representando um decréscimo de 5,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. As vendas líquidas percentual Trisul somaram 284,7 milhões de reais, uma queda de 9,8% na comparação com o segundo trimestre de 2024. Isso nos levou a uma VSO em VGV de 14,3% e apresentou uma evolução de 1,2 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior. Gostaria de salientar que neste trimestre lançamos apenas 51,1 milhões de reais, percentual Trisul, com o lançamento ocorrendo a 2 dias do encerramento do período. Como resultado, nossas vendas concentraram-se majoritariamente em unidades em estoque, o que contribuiu para uma redução de 12% no estoque total e de 51% no estoque de unidades prontas em comparação ao primeiro trimestre de 2025. Passando para o slide número 3, apresentamos as imagens do lançamento realizado nesse trimestre. Em parceria com a Plano & Plano, lançamos a primeira fase do empreendimento Vila Boulevard Mooca, com um VGV total de 102 milhões de reais, distribuídos em 338 unidades. A Trisul detém participação de 50% nesse projeto, que está enquadrado no programa Minha Casa Minha Vida. O empreendimento contará, ao todo, com 1.405 unidades distribuídas em 4 torres, totalizando um VGV estimado de 425 milhões de reais, a ser lançado ao longo do ano. O empreendimento está localizado na zona leste de São Paulo, no bairro da Moca, na Rua dos Trilhos. Agora, no slide 4, finalizando a parte operacional, apresentamos o nosso Land Bank, que registrou um acréscimo de terrenos e totalizou 5,7 bilhões de reais. Desse montante, 3,6 bilhões de reais estão contabilizados como on-balance e 2,1 bilhões de reais como off-balance. No slide 5, destacamos alguns eventos relevantes ocorridos após o encerramento do trimestre. Em 17 de julho, realizamos a emissão de mais um CRI no valor de 50 milhões de reais. Além disso, na última semana, divulgamos nosso segundo relatório de sustentabilidade, elaborado em conformidade com as diretrizes da GRI e, neste ano, ampliado para também incorporar os padrões do SASB. O relatório está disponível para leitura no site do RI. Passando para a parte financeira, no slide 6,
observamos que o lucro bruto atingiu 89,2 milhões de reais no segundo trimestre de 2025, representando um incremento de 12,3% em relação ao segundo trimestre de 2024, com margem bruta de 30,4% no período. Por sua vez, o lucro bruto ajustado pelo SFH alocado no custo registrou 101,2 milhões de reais, enquanto a margem bruta ajustada foi de 34,5%. Gostaria de destacar que houve uma expressiva recuperação de 5,4 pontos percentuais na margem bruta em relação ao segundo trimestre de 2024. A redução observada frente ao primeiro trimestre de 2025 decorre principalmente do maior volume de juros do SFH apropriado ao custo e do mix de produtos comercializados no trimestre. Já o lucro líquido no trimestre totalizou 49,9 milhões de reais, representando um crescimento de 61% em relação ao mesmo período do ano anterior, com margem líquida de 17%. Passando para o slide número 7, podemos observar que no trimestre, o EBITDA ajustado pelo SFH alocado no custo registrou 69,6 milhões de reais, enquanto a margem EBITDA ajustada foi de 23,7%, ou seja, uma melhora de 4,4 pontos percentuais, com relação ao segundo trimestre de 2024 e 2 pontos percentuais comparado ao trimestre anterior. Finalizando, no slide 8, analisamos o endividamento da companhia. Houve uma redução expressiva de 20,8 pontos percentuais na dívida líquida sobre patrimônio líquido em relação ao segundo trimestre de 2024. Na comparação com o final do trimestre anterior, observou-se um aumento de 2,5 pontos percentuais, encerrando o segundo trimestre de 2025 com alavancagem de 26,6%. O caixa da companhia totalizou, no final do trimestre, 550 milhões de reais. Foi o quarto trimestre consecutivo com geração de caixa. Dessa forma, a companhia mantém uma posição financeira sólida e confortável para seguir operando com segurança. Por fim, encerrando mais um trimestre, reiteramos nosso agradecimento a todos os colaboradores pelo comprometimento e dedicação. Mantemos nossa confiança de que a companhia está bem posicionada para capturar as oportunidades do setor, o que deverá se traduzir em uma trajetória ainda mais consistente de resultados. Encerramos aqui a apresentação e agora passamos à sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Sr. Fernando. Agora iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Para fazer uma pergunta, solicitamos que levantem a mão através do ícone Levantar a Mão. Ao serem anunciados, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Ao aceitá-la, o seu microfone estará habilitado e você poderá fazer uma pergunta. Boa tarde, Juan. Juan da XP agora, seu microfone vai ser liberado. Pode iniciar a pergunta. Oi, pessoal, obrigado pela pergunta, pelo espaço. São duas que eu queria fazer aqui. A primeira é um pouco do guidance, né? Acho que vocês colocam lá no release que vocês reiteraram o nível de guidance para 2025 em vendas. E se a gente analisa talvez esse valor que foi feito no primeiro semestre, a gente vê que precisa de uma aceleração até que forte, né, no segundo semestre em relação a vendas. Aí eu queria entender um pouco como que vocês estão vendo estratégia para esse segundo semestre e como que isso
efetivamente se traduz em lançamentos, se talvez o nível de lançamentos deveria ser maior do que está efetivamente no guidance, ou um pouco como que vocês estão pensando nesse ritmo de vendas para segundo semestre. Aí, a minha segunda pergunta é um pouco na linha de vendas também. Eu queria entender só um pouco como é que vocês estão vendo o cenário de demanda no 3Q aqui, né? A gente já está basicamente na metade do trimestre. Queria entender se vocês sentiram alguma diferença na velocidade de vendas que vocês estão vendo, que vocês viram no primeiro semestre, se tem alguma coisa, alguma dinâmica que está um pouco diferente. E basicamente isso. Obrigado. Boa tarde, Juan. É Fernando Salomão, tudo bem? Então, nós realmente fizemos questão de escrever no nosso relatório da administração o nosso compromisso com o cumprimento do guidance. De fato, já respondendo a primeira e a segunda pergunta, as vendas estão caminhando mais ou menos na mesma velocidade do trimestre anterior. Tá? O que faz um pouco de diferença nas vendas é quando nós temos lançamentos. Para esse terceiro trimestre, agora em setembro, nós devemos lançar a última fase do empreendimento Eleve Parque Sacomã. Isso isso sempre que tem lançamento, isso acaba refletindo em mais vendas. Mas a estratégia da empresa é, de fato, talvez antecipar lançamentos que seriam para o ano de 2026. Nós estamos trabalhando arduamente na aprovação dos projetos. Tem um projeto que era para o ano que vem, que fica na Vila Clementina, um projeto grande, e nós acreditamos que conseguiremos a aprovação desse projeto ainda esse ano e provavelmente faremos o lançamento desse projeto antecipadamente. Então, com isso, a gente deve não só cumprir o guidance de lançamento, como, inclusive, ultrapassar o guidance de lançamento. E também acreditamos que vamos cumprir o guidance de vendas, uma vez que teremos um lançamento adicional esse ano. Mais uma vez, nós não pusemos isso por escrito, porque é um esforço que a empresa vem fazendo para aprovar, tá? Mas é a nossa ideia. Então, acho. Obrigado, Fernando. Pedro Lobato, do Bradesco BBI, seu microfone vai ser liberado. Pedro, pode fazer sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos, obrigado pelo espaço. São duas perguntas também. Fernando, você comentou desse lançamento, né, que está aí, que você deve fazer no segundo semestre, mas aí em cima disso queria entender com você qual que é o mix de lançamentos que você vê aí para o segundo semestre, em relação à faixa, né, de média e alta renda e Minha Casa Minha Vida. E também, assim, a trajetória de desalavancagem tem sido bem consistente, então eu queria entender como é que vocês veem a evolução dessa linha aí no segundo semestre também. Obrigado. Boa tarde, Pedro. Vamos lá. No Trisul Day, lá em abril, nós divulgamos o nosso guidance, né? E nós também expusemos os empreendimentos que nós pretendíamos lançar. Já desde aquela época, sabíamos que haveria uma concentração de lançamentos mais para o final do ano, né? Então, vamos lá. O que nós temos aí engatilhado para lançar ainda esse ano? Nós temos, agora em setembro, a última fase do empreendimento Eleve Parque Sacomã, que é um empreendimento 100% Trisul.
no modelo Minha Casa Minha Vida. Depois, nós temos outras fases da Rua dos Trilhos, que também é Minha Casa Minha Vida, que nós vamos lançar de acordo com a demanda. Por enquanto, lançamos apenas 25% do empreendimento. Acreditamos que tem mais alguma coisa para lançar ainda esse ano. Temos também, dentro do Minha Casa Minha Vida, estamos nos esforçando para conseguir aprovar um lançamento na Avenida Vital Brasil, no Butantã, de um terreno que nós adquirimos, inclusive aí do próprio Bradesco, era uma agência do Bradesco. Nós compramos e vamos lançar o Minha Casa Minha Vida, deve ser em dezembro. E esses seriam os empreendimentos Minha Casa Minha Vida. Em relação aos empreendimentos médio alto, nós temos um empreendimento aqui na Avenida Indianópolis, de altíssimo padrão, apartamentos de 370 e 410 metros quadrados, que nós devemos lançar agora em outubro. E, como eu falei agora há pouco, estamos nos esforçando para aprovar também o empreendimento que seria para o ano que vem, mas que a gente pretende antecipar, na Vila Clementino, na rua Altino Arantes, que também é um empreendimento de alto padrão, apartamentos de 170 metros e 200 metros quadrados. Então, são esses os lançamentos que nós estamos planejando fazer para esse ano, ainda dependendo de aprovações. Claro, essas segundas e terceiras fases já está aprovado, é uma questão mercadológica, né? Mas os outros que eu comentei estão em fase de aprovação junto à prefeitura. Assim, Pedro, a segunda parte da sua pergunta, que é a respeito da alavancagem, as nossas projeções mostram que a gente deve ter uma desalavancagem nos próximos meses. Eu não consigo te precisar se isso vai acontecer no final desse ano ou no começo do ano que vem, porque depende das entregas dos nossos empreendimentos. Nós temos 6 empreendimentos previstos para serem entregues esse ano, entregamos só um em junho, e todos os demais estão concentrados entre outubro, novembro e dezembro. Tá? Esses empreendimentos nós vamos entregar, pagar as dívidas, a dívida junto ao banco que financiou a obra, vai voltar um troco, e isso deve gerar uma desalavancagem nas nossas projeções, é isso que deve acontecer. A única coisa que eu não consigo te precisar é se isso vai acontecer em dezembro, quer dizer, isso não acontece da noite para o dia, é tudo um processo. Você vai repassando, vai entregando e vai fazendo os repasses. Mesmo depois da entrega, você sabe, o processo de repasse às vezes dura 2, 3, 4 meses. Né? Então, o que a gente imagina é que haverá uma desalavancagem até o final do ano e que ela se acentuará no primeiro trimestre de 2026. É isso que nós projetamos. Tá ótimo, Fernando. Obrigado pelos detalhes e bom fim de semana. Obrigado, Pedro. Lembrando que para fazer uma pergunta, solicitamos que levantem a mão através do ícone levantar a mão. Lembrando que fazer uma pergunta, solicitamos que levantem a mão através do ícone levantar a mão. Lembrando que para fazer uma pergunta, solicitamos que levantem a mão através do ícone levantar a mão. Não havendo mais perguntas, encerramos a teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2025.
Portanto, passo agora a palavra para o senhor Fernando Salomão para suas considerações finais. Obrigado a todos que participaram da videoconferência. Estamos à disposição para esclarecimentos adicionais que forem necessários e até o próximo trimestre. Muito obrigado.